Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com estas palavras, eu vos cumprimento nesta programação, desejando que a paz, que a saúde, que a felicidade, que a prosperidade, que a direção de Deus possa nortear a tua vida. Amigo, irmão, telespectador, este é o programa Fé Perfeita, que é apresentado através desta emissora, neste horário, todos os dias, e lembrando que também estamos no ar através da TV Fé Perfeita 24 horas. www.feperfeita.org.br e você está convidado a acompanhar a nossa programação com entrevistas, com pregação, com cultos, com hinos. A partir do programa de hoje, nós interrompemos por um momento o estudo sobre o livro de Gênesis e vamos falar um pouco sobre a veracidade da Bíblia. Você crê na Bíblia? Quero ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja, nós estamos aqui olhando as palavras últimas do profeta Moisés. Deuteronômio quer dizer discurso, e este é o último discurso, o último sermão, a última fala do profeta Moisés antes de ser recolhido. E ele lembra a necessidade de permanecer com aquilo que foi ordenado por Deus. Se você notar, a Bíblia começa com esta citação no livro de Gênesis. Deus disse que o homem não deveria comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Quando o homem quebrou a palavra, acrescentou, fez da sua maneira, no mundo então iniciou-se os problemas que hoje nós vivenciamos com eles. Você está vendo Moisés dizendo ao povo para que não incorra na mesma transgressão, para que os males não sejam multiplicados. No livro, no meio da Bíblia, você tem o Salmo, o sábio Salomão, dizendo ao povo para permanecer com aquilo que estava escrito e não acrescentar. Jesus Cristo diz que o homem vive nem só de pão, mas de toda, não é de parte, é de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós terminamos o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 15, verso 1, dizendo aos irmãos a necessidade de permanecer com os ensinamentos como fora dado, sem acrescentar. Na carta aos Gálatas disse que, ainda que um anjo viesse e anunciasse outro evangelho, deveria ser considerado anátema. E o apóstolo João,
encerra a Bíblia no Apocalipse dizendo que aquele que acrescentar qualquer coisa a este livro de profecias, seria acrescentada as pragas que nele está escrita. E aquele que subtraísse seria tirado a oportunidade de permanecer ou de comer do fruto da árvore da vida, que é obter vida eterna. Nós sabemos que esta é a penalidade para aqueles que acrescentam, diminuem ou, de alguma maneira, adulteram as Escrituras Sagradas. Ninguém fica impune a esta situação. Quando eu me propus falar sobre você crer na Bíblia, há uma preocupação básica aqui ao iniciarmos esta série de mensagens. Primeiro, você acha que as pessoas têm beneficiado a Bíblia agindo da maneira como elas estão agindo? E elas, por certo, ficaram impunes da situação ou da condição do ato praticado com relação às Escrituras? Quero dizer a você, se você observar a quantidade de ladrões, de homossexuais, de lésbicas, de falcatruas, de corrupção, de drogas, de adultérios, de doenças e de toda a sorte de males que a sociedade contemporânea está colhendo, inclusive a de filhos rebeldes, a das mulheres infiéis aos maridos e vice-versa, sabe? De lares que não têm mais estrutura familiar, em que os pais não são mais exemplos para os seus filhos, deve-se a uma única razão. É porque o povo deixou de crer na Bíblia Sagrada. Quero também aqui acoplar a este pensamento que a igreja se encontra mergulhada nas trevas, na bancarrota, na falência. É uma vergonha pensar que, se você olhar o padrão da igreja bíblica e o padrão da igreja contemporânea, você vê que está a milhões e milhões de quilômetros de distância. O Deus pregado pela Bíblia não é o Deus apresentado pelas religiões, pelas igrejas, pela tradicional ou mesmo aos neopentecostais. Eles estão a milhões de quilômetros de voltar a visão para o objetivo pelo qual a Bíblia foi deixada a nós. Se voltarmos na história, encontraremos que quando Deus chamou os profetas, os patriarcas, e deu a oportunidade de um povo ser chamado pelo seu nome, ser considerado a nação eleita, o povo escolhido, a quem Deus tinha um compromisso, e deu a eles a oportunidade de se organizarem como nação, estabelecerem um reinado. A pedido do povo veio Saul, por direção de Deus, por escolha de Deus, veio Davi. E Deus fez um compromisso com Davi, e Davi é a referência para todo o verdadeiro rei que, de alguma maneira, reinou sobre Israel. Até hoje, Davi é a referência. Se você visitar a Israel, você vai ver que há uma preocupação com o túmulo do rei, há estátuas erigidas ao rei Davi, é o pai daquela nação. E Davi é a referência, homem segundo o coração de Deus. E Davi, então, por causa da sua fidelidade, Deus fez com ele um pacto de que não faltaria sucessor no trono. E aí então você tem Salomão, seu filho, que reina quando Davi expira na sua velhice o seu tempo e o seu reinado. A Salomão foi dada a incumbência de construir um templo
um lugar de concentração onde Deus se reuniria com seu povo. E aquilo era um lugar tão sagrado, porque, para começo, a edificação fora feita onde o patriarca, o pai daquela nação, houvera proposto sacrificar o seu próprio filho, como nós sabemos, e houve a intervenção sobrenatural de Deus, dando, em lugar do sacrifício humano, um cordeiro. Deus apontando que a humanidade iria morrer, mas ele interviu, dando o seu próprio filho, que é chamado nas Escrituras o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, Salomão edificou o templo, Davi preparou o material e Salomão construiu aquela casa. Só de olhar e de orar para a banda daquela casa, que era uma figura do verdadeiro templo que haveria de se levantar, que se chama Jesus Cristo, o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens, as pessoas eram abençoadas, enfermidades eram curadas, problemas eram solucionados, porque aquela era a figura de Cristo, aquele templo. Porém, o tempo passou e a apostasia chegou, e a indiferença com o lugar, o desrespeito, a ponto de você mais tarde encontrar Jesus dizendo que eles houvera transformado aquilo que era sagrado, aquilo onde as pessoas depositavam sua confiança e olhavam e oravam e traziam o seu culto, a sua adoração, ter se transformado num covil de ladrões e salteadores. Nunca faltou os oportunistas, aqueles que aproveitam estas circunstâncias para tirar proveito próprio. E ali estavam eles no tempo de Jesus. Mas vamos voltar. Então, Salomão edificou aquela casa, seu filho sucedeu no trono, todos nós conhecemos a divisão do reino, o que aconteceu e como então veio a idolatria lá em Betel, lá em Efraim, e daqui um pouquinho nós encontramos que o templo estava, como o profeta Ezequiel relata, cheio de abominações. O rei Ezequias é usado por Deus para novamente restaurar o templo. E nós conhecemos ao longo da história que mais tarde, 100 anos depois que Ezequias houvera restaurado o templo, Joaquim, rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem no reinado de Joaquim e queima o templo e destrói completamente, transformando aquilo que era sagrado, saqueando aquilo que era precioso, os vasos, os utensílios do templo e depois incendiando aquela casa. Mais tarde, nós sabemos que Deus liberou através de Ciro uma ordem para a reconstrução dos muros do templo de Jerusalém. E novamente, então, nós temos isto no livro de Esdras, no livro de Neemias, que homens foram usados por Deus para reconstruir, para reedificar aquele templo. E Zorobabel comandou aquele período. Tivemos a segunda casa que fora reedificada e mais tarde volta a cair sobre o reinado dos gregos. E então você vê a profanação do templo. No lugar onde se sacrificava cordeiros, passaram a sacrificar porcos. Amigo, os judeus, os rabinos, pararam e se intrigaram com um acontecimento. Seria, porventura, a casualidade, um acaso o que houvera acontecido com o templo? Pois ambos os templos foram destruídos no mesmo mês e no mesmo dia. Seria isto uma coincidência
Ou seria um aviso de Deus para que o povo perguntasse na sua consciência por quê? E então, aqueles sacerdotes e rabinos começaram a investigarem por que houvera acontecido a destruição dos templos, 2 deles no mesmo dia e no mesmo mês. A resposta não demorou a chegar. E veio a resposta. Sabe por quê? Porque fizemos da leitura da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu estou citando aqui dos livros da lei e dos profetas, algo histórico comum e sem nenhum respeito. Ora, eles descobriram que o templo caiu, porque, na verdade, antes que um sacerdote ou que um judeu tomasse os livros do Velho Testamento para ler, eles faziam primeiro uma oração. Preste atenção aqui, porque o povo chamado cristão não tem nem noção. Fizeram da Bíblia uma tábua mediúnica. Quer ver assim, ó? Vamos ver aqui que Deus vai falar. E abre e bota o dedo em cima. Olha, a Bíblia não é livro de consultas mediúnicas. Isto é uma prática comum no meio evangélico. Mas vamos voltar aqui no Velho Testamento. Os rabinos judeus, os sacerdotes descobriram que a falta de respeito, e Jesus fez menção disto mais tarde, dizendo: a vossa tradição tornou sem validade a palavra de Deus. Sabe o que eles começaram a fazer? Primeiro, as pessoas não têm ideia do que é a Bíblia, do que são os escritos sagrados. Consideram como pensamentos de homens, colocações humanas, gosto humano. Na verdade, a Bíblia é a expressão do caráter de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra, então pense que para haver uma palavra, primeiro houve um pensamento. Então, para se conhecer, quando se conhece a Bíblia e quando se lê a Bíblia, você está entrando, tendo acesso à mente do eterno, do que Deus pensa, de como Deus é, de seu caráter, da sua personalidade, dos atributos, sabe? Das qualidades de Deus e de como Deus gostaria que a humanidade agisse. É assim que nós encontramos a Bíblia. Então, quando um judeu, ao princípio, ao receber a Torá e os livros sagrados e se aproximarem deles, eles diziam: bendito sejas tu, ó Eterno, que nos deste acesso à tua mente eterna. Olha o respeito. Então ilumina-nos para que possamos tomar conhecimento e praticarmos a tua vontade. Era assim que era feita a oração antes de se ter acesso aos escritos do Antigo Testamento. Passando o tempo, se tornou uma coisa tão comum que eles começaram a ler aquilo como se lê um livro de geografia ou de história. E aí descobriram que ao fazer isto, Deus os puniu, porque a tradição, eles começaram a ler como se lê história e como se lê geografia e não davam mais valor aos escritos dos profetas, aos mandamentos do Senhor, e a condição foi destruição do templo. A apostasia os levou a amargar o cativeiro da Babilônia e tantas outras diásporas que o povo de Israel sofrera. O que é que eu estou fazendo aqui neste programa, esta análise? Estou analisando com você que este é a figura do Velho Testamento. Quando a gente fala em Velho Testamento e o que aconteceu ao povo de Israel,
todo mundo sabe, já ouviu dizer que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Ora, você não pode ter a sombra da tua mão se você não tiver sua mão. Você não pode ter a sombra de um cachorro se você não tem o cachorro. Se o Velho Testamento é uma sombra, então imaginem os senhores o que haveria de acontecer no Novo Testamento, que é o real. O que aconteceu no Velho foi uma catástrofe, foi humilhação, foi escravatura, foi opressão, foi exílio, foi separação, foram lágrimas e muito sofrimento. Isto é o que aconteceria no Novo Testamento. Por quê? Por uma só razão, porque o povo transformou aquilo que era sagrado em uma coisa natural. E isto é, amigo telespectador, o que o cristianismo tem feito com a Bíblia. Você acha que os males que praticaram com a Bíblia foi só o que a Igreja Católica Romana fez? Primeiro, acorrentar os escritos sagrados e dar ao povo apenas a liturgia e o conhecimento de uma língua morta que eles nem entendiam, e o povo ia às missas e os padres rezavam a missa em latim e o povo saía de lá sem entender nada, e tudo que o povo fazia era conhecer apenas o catecismo que a igreja elaborou. Este foi um mal. Queimaram milhares de Bíblias. Perto da minha cidade, em Goiás, tem uma cidade chamada Trindade, e os padres queimavam centenas de Bíblias e chamavam aquilo de livro do capeta. Este é o mal que fizeram com a Bíblia? Não, fizeram um mal muito maior. Satanás e sua habilidade tomou os teólogos, os doutores em divindade, e fez com que as pessoas agora tivessem interesse em ler a Bíblia, e se tornou a Bíblia o livro mais vendido do mundo, porém, mais desacreditado do mundo também. Não há nada tão desacreditado quanto a Bíblia. Padres não creem na Bíblia, Papa não crê na Bíblia. Isso porque há um dogma da igreja que diz que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. E isto chama-se Satanás. Depois quero dizer a você que pastores não creem na Bíblia. Crentes não creem na Bíblia. Carregam a Bíblia, dizem, professam crer, mas na hora que você os chama para a realidade da Bíblia, eles saltam porque eles não creem na Bíblia. E a Bíblia é apenas um livro de observação e de pesquisa teológica, de raízes, de palavras, de pessoas que estão a milhões de quilômetros de distância de entender o verdadeiro objetivo pelo qual Deus nos deu acesso à sua mente eterna. E aí, então, eu venho, no final deste bloco, dizer o que conhecem e de que vale a Bíblia para as pessoas. Se você notar, a Bíblia nos chama para que vivamos aqui de acordo com o pensamento de Deus. Não nos foi deixada para termos esta coxa de retalhos, esta divisão, este sectarismo, facções e facções todos os dias, igrejas se dividem, e novos grupos nascem cada vez mais distante do objetivo da Bíblia. Olha, a Bíblia foi alvo e a religião é alvo desde o primeiro momento em que aparece na Bíblia a história de Caim, o fato de Caim e Abel. Você vai ver briga e assassinato e discórdia. E a Bíblia e a religião, pegue a história geral e você encontrará. Ao invés de unificar, de unir, de aproximar, de humilhar, de trazer a humildade ao coração do povo, bondade, mansidão, tem sido usada para o mal por causa da interpretação de homens que são colocados aqui, inspirados pelo diabo, para desacreditar as Escrituras. É só você falar em cristianismo no Oriente Médio, eles têm pavor por causa das cruzadas. Porque o que o Papa e o romanismo fez na época das cruzadas, ora, meu amigo, é uma coisa que dá realmente repulsa
Mas você olha hoje como é o mundo europeu. Eles também não querem nada com a Bíblia. E como está a condição do mundo chamado cristão ao redor do mundo? Porque a Bíblia não significa, não representa e não é nada mais do que um livro qualquer entre tantos outros livros. Porém, para mim, ele é um livro profético e ele próprio profetizou estes acontecimentos. Vou terminar esta primeira parte aqui, este programa, esta meditação, perguntando a você: você realmente crê na Bíblia? Você sabe por que o problema está instaurado dentro da igreja chamada cristã hoje? Porque não crê na Bíblia. Você sabe por que a igreja se encontra mergulhada nas mesmas trevas em que a sociedade está mergulhada? Porque não crê na Bíblia. Você sabe por que as pessoas vivem de crime, de miséria, de adultério, de brigas, de divórcio, de toda sorte de males? Porque não crê na Bíblia. Eu quero dizer, se você acreditasse na Bíblia, você estaria preocupado com a condição em que você vive, em que a sua família está vivendo, e você estaria preocupado em ver os sinais característicos da Bíblia. Disse agora há pouco, quando realizei um casamento aqui numa cidade, em meio aos grandes jornalistas daquela cidade que estavam presentes naquele matrimônio, naquela cerimônia, eu disse: dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado. E eu disse: vocês, senhores jornalistas que estão aqui, vocês é que dão a notícia atrasada. A Bíblia há muito profetizou sobre a condição da política, da religião e da sociedade, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus pensa muito à frente do que o homem pensa. Quando você assistir o telejornal amanhã ou hoje mesmo, saiba que a notícia que você vai ver está atrasada, porque a Bíblia já profetizou que seria desta maneira. Eu vou mostrar em detalhes a você o quanto a Bíblia é valiosa e o quanto o mundo deixou de crer e por que estão colhendo os frutos que estão colhendo. Vamos orar? Deus eterno, ajuda, abençoa e abra os olhos do entendimento para que o povo compreenda a tua palavra. Enquanto oro, que tu sejas misericordioso com as pessoas, com todos nós. Em nome de Jesus, entra nas nossas vidas, nos nossos lares e nos restaura. Para a honra e glória do teu nome oramos. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia